gravada, aula gravada agora, compartilhar a tela para que os irmãos tenham aí a visão do material. Bem, nosso assunto da nossa aula de hoje é introdução aos evangelhos, mas nós não podemos falar dos evangelhos sem falarmos do período chamado período interbíblico. O período interbíblico é de suma importância para que tenhamos uma compreensão real dos evangelhos, né? Então, todo estudo sobre os evangelhos precisa começar pelo período interbíblico. E o que é o período interbíblico? Bem, o período interbíblico, ou período intertestamentário, que alguns chamam de 400 anos de silêncio, é um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, esse é o período interbíblico, ou período intertestamentário. É um período de espaço histórico que compreende o espaço entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, entre o último livro escrito no Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, e o primeiro livro escrito no Novo Testamento, que é o Evangelho de Marcos, ocorreram mais de 400 anos. Então, você tem uma lacuna aí de 400 anos que são importantíssimos para a compreensão do mundo do Novo Testamento. Algumas coisas ocorreram importantíssimas nesse período de 400 anos, que é de suma importância termos um entendimento desse período para que nós entendamos o que está acontecendo e relatado no Novo Testamento. Bem, esse período que não houve, esse período de 400 anos, é o período que não houve uma revelação profética. Por isso, ele é conhecido como o anos de silêncio, né? Porque foram 400 anos em que Deus não levanta um profeta. O último profeta, Malaquias, e só vai surgir outro profeta no Novo Testamento, que é João Batista. Então, é um período, embora, porém, em termos sociais e políticos, nestes anos aconteceram muitas coisas. Então, nós vamos entender por que o Novo Testamento, ou melhor, por que os evangelhos, ele tem aquela construção, porque Roma está governando, porque quem está no império é os romanos, porque a situação política está daquele jeito. Então, para nós entendermos essa cosmovisão, nós temos que entender esse período chamado período intertestamentário, né? Que é o período onde fatos políticos e sociais ocorreram e são de suma importância para a nossa compreensão. Então, é sobre isso que vamos começar a falar a partir de hoje, porque para que tenhamos uma compreensão melhor acerca do Novo Testamento, na verdade, dos evangelhos, né? Então, a nossa aula é introdução aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas começamos um pouco antes, começamos pelo período interbíblico, que é esse período de silêncio de Deus. Ele é conhecido como silêncio de Deus, é justamente o período onde Deus não levanta uma voz profética. Nós temos o Antigo Testamento, é o período marcado pelos profetas, né? Você tem no Antigo Testamento uma efervescente influência profética. Você tem os profetas de ação, são aqueles profetas que profetizam, que falam como Elias, como Eliseu, como Natã. E você tem os profetas escritores, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias. Então, você tem um período profético muito intenso. Mas quando chega finalzinho do Antigo Testamento, quando o cânon do Antigo Testamento se fecha, ou seja, o que seria isso? Quando o último livro do Antigo Testamento é escrito, dali até o primeiro livro escrito no Novo, que é o Marcos, Deus não levanta profeta. Então,
Israel passa por 400 anos sem a figura profética, sem a palavra profética, ou seja, são 400 anos onde Deus silencia, Deus não se comunica com o povo, como fazia antes no Antigo Testamento pelos profetas, né? Então, esse é o período. E aí, o período entre o final do Antigo Testamento e a aparição de Cristo, que é o conhecido período interbíblico ou período intertestamentário, ele tem esse nome porque não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período. Não houve nenhuma palavra profética, ou seja, foi um período sem profetas. Foram 400 anos onde Israel ficou desprovido de um personagem importantíssimo na construção da sua história, que eram os profetas. Na verdade, o Israel ele tinha 3 figuras importantes dentro da sua cultura. Você tinha o rei, que representava ali o poder político. Você tinha o sacerdote, que representava o povo diante de Deus, e você tinha o profeta, que representava Deus diante do povo. Então, você tinha esses 3 personagens na história de Israel, no período do Antigo Testamento. O rei, que representava ali o poder político. Você tinha o sacerdote, que era o representante do povo diante de Deus. Sempre que o povo queria falar com Deus, ia até o sacerdote, e o sacerdote, então, intercedia em favor do povo. E você tem um terceiro personagem importantíssimo, que era o profeta, que era a representação de Deus diante do povo. Sempre quando Deus queria falar com o povo, usava o profeta. Só que quando chega o período interbíblico, essa terceira pessoa, ou esse terceiro personagem, deixa de existir. Então, por isso que é um período de muita dúvida em Israel, é um período de muitos enganos em Israel, é um período de muita insegurança, é um período de domínios, né, domínios humanos, mas, sobretudo, também um período de esperança. Então, quando a voz de Deus silencia nesses 400 anos, muitas dúvidas surgem em Israel. Muitos enganos, muitas heresias surgem, inseguranças, domínios e esperança. Por quê? Porque durante esse período, Israel esteve, primeiro, sob o domínio persa, depois, sob o domínio grego e, por fim, sobre o jugo romano. Então, por isso que é um período de muitos domínios, né? Então, durante esse período, Israel vai ser dominado, primeiro, pelo domínio persa, porque é logo ali no finalzinho do Império Babilônico, né? Quando os medos e os persas invadem Babilônia, e então tira ali Israel do cativeiro babilônico. Depois do período persa, você tem o período grego, com Alexandre o Grande, e depois você tem o período romano, que é onde vai surgir, então, o Novo Testamento. Tá? Então, por isso que é um período de muitos domínios, né? Um período onde você tem esses vários domínios sobre Israel. Então, por isso que é um período de muita importância. Então, esse período, na narrativa bíblica, vai se passar, então, cerca de 400 anos entre o livro de Malaquias e o nascimento de Cristo, né? Lá em Marcos. Então, esse período entre esses 2 testamentos, chamado por muitos como silêncio de Deus, porque durante esse período não houve, então, nenhum registro de palavra profética de Deus para com o povo de Israel. Entretanto, como eu falei, muitas coisas significativas e importantes ocorrem nesse período, durante esse momento, tá? Por isso que é importante nós estudarmos ele, para termos aí uma compreensão melhor acerca do Novo Testamento. Então, durante esse momento histórico, que são esses 400 anos, podemos dizer que o mundo, né? O mundo que será descrito no Novo Testamento estava sendo formatado, estava em formação, tá? Estava sendo formatado. Logo,
o conhecimento dos fatos que ocorrem durante esses 400 anos é fundamental para o melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento, tá bom? Então, por isso que nós estamos estudando aqui esse período. Vamos lá, caminhando para a nossa aula. Então, as dúvidas era essa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o Deus do juízo? E durante esses 400 anos, você não tem uma resposta para essas perguntas. Você não tem um profeta que assume esse período aí para responder essas perguntas. Então, há um silêncio total. Há um silêncio total. É um silêncio. Agora, embora seja um silêncio de Deus, não é um período de ausência de Deus, tá? Deus jamais se ausentou da história como governo, como soberano, mas é um período de silêncio. Deus, por algum motivo soberano, ele não levanta um profeta, ele vai deixar para levantar um profeta lá em Marcos, que é João Batista. João Batista. Então, esse é o período chamado interbíblico, período interbíblico. Muitas literaturas apócrifas surgem nesse período, tá? Muitas literaturas apócrifas que nós vimos na introdução à Bíblia, os livros apócrifos são aqueles livros que não fazem parte do cânon evangélico, né? São aqueles 7 livros do Antigo Testamento, da Igreja Católica, eles não entraram porque eles surgem nesse período onde não há inspiração profética. Eles foram escritos, mas não sob a inspiração de Deus. Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Baruque, Judite, Eclesiástico, né? Esses livros foram escritos nesse período aqui de 400 anos, onde não tem uma efervescência de inspiração bíblica, por isso eles não são canônicos, ou seja, não são inspirados, tá bom? Então, esse é o nosso período interbíblico. Então, quando nós falamos de período interbíblico, nós estamos recuando até o ano de 538 a.C., depois do início do período persa, que durou aproximadamente até 330 a.C. Por quê? Porque os persas eles vão conquistar os babilônicos, que, por sua vez, já havia conquistado Jerusalém em 568 a.C., então, isso acaba resultando no período, no domínio da Pérsia sobre os judeus, né? Então, o primeiro domínio dos judeus após o período babilônico são os persas, tá? Os persas. E esse domínio persa vai durar aproximadamente 200 anos. Então, nesse período, os judeus foram liderados por sumos sacerdotes e tinham permissão para seguirem suas práticas religiosas. Vamos ver isso? Vamos. Então, nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo sem que se tome em consideração os acontecimentos dos 400 anos que se passaram entre a profecia de Malaquias e o nascimento do Senhor Jesus. Esse período, conhecido também como período interbíblico, ou período de silêncio profético, pelo fato de não ter surgido em Israel nenhum profeta inspirado. Então, todo estudo importante, completo do Novo Testamento, começa aqui, nesse período intertestamentário, nesse período interbíblico, né? Nesse período onde você tem esses domínios, tá? Surgindo, e essas dúvidas aparecendo, tá bom? Vamos lá. É um período, o período interbíblico, ele é um período de grande atuação de Deus na história. Por quê? Porque Deus está preparando o mundo para a chegada do Evangelho. Então, não é, como eu falei, embora não haja a figura do profeta, embora Deus não levante nenhum profeta, né? Você não tem nenhum profeta sendo usado, mas é um período onde Deus está trabalhando na história, porque o mundo do Novo Testamento precisa estar pronto
para o recebimento do evangelho, do próprio Cristo. Né? Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, onde ele vai dizer assim: ele enviasse o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que está acontecendo aqui no período interbíblico? Deus preparando o mundo para o recebimento do evangelho. Irmãos, escute, isso é importante e vale aqui uma explicação. Deus está no controle da história. O mundo, ele precisa estar pronto para os propósitos de Deus. Assim como Deus usou todo o período do Antigo Testamento na chamada revelação progressiva de Deus para preparar o mundo para a chegada do seu Filho, que é o que nós estamos estudando agora, né? Então, todo o Antigo Testamento foi sendo trabalhado para a chegada do Messias. Isso está acontecendo também exatamente agora. Desde lá da chegada do Messias até hoje e até o fim, Deus está preparando o mundo para a segunda volta do Messias. Então, Deus trabalhando na história, né? Deus trabalhando na história, Deus fazendo com que o mundo fosse definitivamente preparado para a chegada do seu filho. Então, o período interbíblico é isso. Embora Deus silencia no que se fale, nos que se tange a verbalização da sua palavra, ele está nos bastidores preparando o mundo para a chegada do Messias. Bom? Bem, vamos então, esse período, ele é dividido em 4 partes. Esse período interbíblico é dividido em 4 partes. Primeiro, o período persa. Como eu falei, esse período interbíblico, ele vai ter início, né, durante o período persa. Os persas, eles vão governar o mundo e, consequentemente, Israel, de 430 a 331 a.C. Então, aproximadamente, esse período vai ter o início ali no ano 538, vai ter o início com o período persa, que dura aproximadamente até o ano 330, 331 a.C. Por quê? Porque os persas conquistaram os babilônicos, tá? Os babilônicos que, por sua vez, já tinham conquistado Jerusalém com Nabucodonosor no ano 568 a.C. Então, isso vai acabar resultando nesse domínio persa. Então, o domínio persa abre o início do período interbíblico. O segundo império que está dentro desse período interbíblico é o período grego. Por quê? Porque em 333, vamos botar 331, as tropas persas serão derrotadas por Alexandre o Grande. Em 331, as tropas persas serão derrotadas por Alexandre o Grande. Então, vai dar-se início ao período helenístico, que vai durar entre 331 a 367 a.C. Então, Alexandre o Grande vai invadir a Pérsia e vai governar a Pérsia, governar o mundo, na verdade, né, a partir ali de 331 a 166 ou 67, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, só para você ter uma ideia aqui, ele tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega, que é a chamada cultura helenística, tá? Que vai ser a cultura que vai estar permeando o mundo do Novo Testamento. Todo o Império Romano, embora esteja governando, a cultura é a cultura helenista. Quando nós falamos de helenismo, estamos falando de cultura grega.
a fala grega, o comportamento grego, o pensamento grego, a política grega reinando sobre o mundo. Você tem um terceiro período, dentro desse período antibíblico, interbíblico, que é o período dos Macabeus. Tá? O período dos Macabeus, que vai ali começa em 167 e vai até 63 a.C. Quando Alexandre Grande morre, o seu império vai ser dividido entre seus generais, né? Então, essa é a história. Alexandre Grande morre ali com 33 anos, aproximadamente, de idade. Com a sua morte, o império é dividido entre seus generais. Então, dessa divisão, vão surgir duas dinastias. A dinastia Ptolomaica, no Egito, e a dinastia Seleucida, na Síria e na Macedônia. Tá? Então, por mais de 100 anos, essas dinastias vão disputar o controle da Palestina. Por isso entra o período macabeu. Tá? O período macabeu. Por quê? Porque os macabeus, vamos ver daqui a pouco, os macabeus vão lutar contra essas dinastias. Tá? Então, enquanto os ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, em 198 a.C., a segunda dinastia, oriunda de Alexandre o Grande, que são os Seleucidas, o povo ali mais na Síria e na Macedônia, eles assumem o poder, o que posteriormente vai resultar num período dramático e erótico da história judaica, que são os macabeus. Os macabeus vão entrar na história, por quê? Porque eles vão destruir ou vão destronar a dinastia Seleucida, né? Que, enquanto os ptolomaicos estão governando, Israel tem liberdade, mas quando os Seleucidas tomam conta, vamos falar daqui a pouco de Antíoco Epifânio, né? Quando os Seleucidas tomam conta, eles proíbem Israel de fazer o seu culto a Deus. E aí vai entrar, então, um período muito histórico, muito heróico dos Ptolomeus, dos Macabeus. E você, então, tem um quarto período, que é o período romano, tá? Que vai começar em 63, com o general Pompeu, que vai tomar o império dos Macabeus. Então, esses são os 4 impérios, durante esse período interbíblico: período persa, período grego, período macabeu e período romano. Tá bom? Seguindo, bem, vamos falar dos persas. Os persas, eles vão dominar o mundo de 536 até 331 a.C. E, ao contrário do que fizeram os assírios babilônicos, os persas procuraram repatriar esses povos. Com os persas, que os judeus voltam para Jerusalém. Né? O governo persa permite que os judeus voltem para Jerusalém. E essa volta acontece em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. Né? Então, eles voltam para Jerusalém. Os persas, os babilônicos, não. Os babilônicos dominavam e não permitiram que os judeus voltassem para Jerusalém. Os persas vão permitir. Tá? Os persas vão permitir que os judeus voltem para Jerusalém. E esse retorno acontece em 3 etapas. Tá? Primeiro com Zorobabel, para reconstruir o templo, depois com Esdras, para restaurar a lei, e depois com Neemias, para restaurar os muros. Tá? Então, volta... Foi assim que Ciro permite, então, que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o templo com Zorobabel. Tá? Zorobabel, que é ali um parente próximo do rei Salomão, ele, então, será responsável para reconstruir o templo. Isso é contado lá no livro de Ageu. Depois Esdras, para restaurar, ensinar a oração e a lei ao povo, a lei de Deus, e depois Neemias. Então, os persas têm essa política de repatriação, ao contrário dos babilônicos. Durante todo esse período persa, foi permitido aos judeus observar suas ordenanças, tá? Suas ordenanças religiosas, sem nenhuma interferência. Os persas trabalhavam aquela política da boa vizinhança, ou seja, eles permitem, embora estejam no domínio,
embora estejam tomando conta do povo, eles permitem, então, que os judeus observem suas ordenanças, guardem o sábado, façam seus sacrifícios. O governo da Judéia, nesse período persa, será exercido pelo sumo sacerdote que prestava conta ao governo persa. Então, o governo persa, nesse período, ele será, então, será o detentor de tudo, e a Judéia vai ser governada pelo sumo sacerdote que presta conta ao governo persa. Então, havia muita liberdade nesse período persa, havia muita autonomia para os judeus, embora não tivesse um governo romano, mas eles tinham autonomia, ou melhor, não tivesse um governo judaico, mas eles tinham autonomia e eles tinham liberdade para gerir a sua crença e gerir os seus negócios. Governo persa, período do governo persa, 430 a 331 a.C. Por outro lado, o cargo do sumo sacerdote passou a ser político, o que posteriormente gerou muitos problemas. Por isso que você tem lá no Novo Testamento o sumo sacerdote fazendo referência e prestando contas a Herodes. Por quê? Porque é nesse período persa que o sumo sacerdote não é mais uma prerrogativa da teocracia de Deus, mas agora é um governo político, ou seja, é um cargo político. Agora, quem institui o sumo sacerdote não é mais Deus, mas agora o governo. Por isso que lá no Novo Testamento você tem 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tá? Porque no Antigo Testamento, a substituição do sumo sacerdote se dava por Deus na ocasião da morte do titular. Já agora, no governo persa, o sumo sacerdote passa a ser um cargo político. Por isso que lá no Novo Testamento, o sumo sacerdote já é um cargo político. Por que gera problemas? Porque a luta para ocupar esse cargo era marcada por inveja, intriga e até assassinato. Então, por um lado, os persas permitem a repatriação, permitem a liberdade, permitem a autonomia. Por outro lado, eles querem o domínio do cargo máximo da religião judaica, que seria o sumo sacerdócio. E quando você tem lá Anás e Caifás, é porque um sumo sacerdote foi estipulado por um governo e o outro por outro. Então, gera disputa, gera intriga, gera inveja, gera até assassinato para ocupar o cargo. Tá bom? Então, isso é o sumo sacerdócio. Estamos falando do primeiro período do período interbíblico, que é o período persa. O período interbíblico é o período de silêncio entre Malaquias e Marcos, ou Mateus, de passagem. Vamos lá. Aqui você tem uma visão geral do que seria o governo persa, né? As suas propriedades dentro do governo persa seria isso aí. Bem, vamos para o segundo governo, que é o governo grego. Bem, o governo grego, em 331 até a segunda metade do século IV a.C., os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. E aqui vale uma explicação. A Ásia, aqui, não é o continente asiático que conhecemos hoje, tá? Quando falamos de Ásia no período bíblico, falamos da atual Turquia, ali é a Ásia, tá? Então, a atual Turquia, ali. Então, até a metade do século IV a.C., os grandes impérios mundiais tinham suas bases ou na Ásia, a atual Turquia, ou na África. Para ser mais exato, ali, mais para o Egito, continente africano, tá? Não África, país, África do Sul, mas o continente africano. Era mais ou menos ali que os impérios mundiais mantinham as suas bases. Porque era mais perto do mar Egeu, mar Mediterrâneo, era mais fácil se deslocar pela região marítima, por isso que eles ficavam ali. Tá bom? Em 333, Alexandre da Macedônia, o chamado Alexandre o Grande,
discípulo do filósofo Aristóteles, ele completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, ele então derrota os persas e que estão estacionados na Ásia Menor, ali na Turquia. Né? Então, em 333, foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então, dar-se início ao período helenístico, que durou entre 330 até 167 a.C. Alexandre o Grande, ele tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega, a chamada cultura helênica. Cultura helênica. O que é a cultura helênica? É o pensamento grego, é a fala grega. Né? Por isso que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Embora a língua judaica seja o hebraico, embora o governo, no período do Novo Testamento, seja o romano, e a língua, então, seria o latim, embora o povo falasse aramaico, língua dos babilônicos, né? O aramaico é a língua dos babilônicos, dos caldeus, mas a língua oficial era o grego, por causa de Alexandre o Grande. Então, você tem 4 línguas sendo faladas no período do Novo Testamento. Você tem a língua latina, o latim, que é a língua do império, você tem o hebraico, que é a língua religiosa, a língua das sinagogas e dos templos, você tem o aramaico, que é a língua do povão, e você tem o grego, que é a língua culta, a língua das transações comerciais, por causa do helenismo de Alexandre o Grande. Quando Roma assume o governo, ela não quer mexer com isso, ela não quer mexer na cultura, então ela deixa com que o helenismo continue tomando conta. Tá? Então, em 333, o Alexandre o Grande vence ali os governos da Pérsia, que está instaurado ali na Ásia Menor, na atual Turquia. De lá para cá, passando pela Síria e Palestina, chegou ao Egito. O governo vai crescendo de Alexandre o Grande, onde foi recebido como libertador do domínio pérsia. Do Egito, então, Alexandre o Grande passa para a Babilônia e Pérsia, estendendo, então, suas conquistas até a Índia. A meta dele, do Alexandre o Grande, era implantar a cultura helênica, levando o mundo inteiro conhecer e experimentar uma espécie de globalização. Olha aí, o que nós falamos hoje de globalização, o Alexandre o Grande já pensava isso, né? Já pensava o mundo inteiro globalizado, uma só língua, um só povo e tal. Então, Alexandre o Grande já pensava assim. Já pensava assim. Lembrando, irmãos, que isso está acontecendo antes do Novo Testamento, tá? Aqui é o chamado período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio, onde Deus está trabalhando na história, mas em silêncio, sem levantar uma voz profética. Por isso que falamos que é um período de domínios, tá bom? Seguindo, em cada país que vai sendo conquistado por Alexandre o Grande, ele vai determinando que se construa uma cidade. Por quê? Porque ele quer que essas cidades sirvam de modelos para as demais. Então, eram construídos bons prédios públicos, eram construídos ginásios para jogos, era construído teatro. Então, Alexandre o Grande vai falando assim, conquistou um país, conquistou o país, construiu uma grande cidade. Nessa grande cidade, as chamadas metrópoles. Né? Então, as chamadas metrópoles vêm daí, as chamadas policidades, né? Vem dessa ideia, né? E ele, então, pede que se construa bons prédios públicos, ginásio, Jogos Olímpicos, tá? Então, as pessoas, nesse período grego, as pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, a se vestir como os gregos, a falar a língua grega. Aos poucos, então, Alexandre o Grande vai estabelecendo uma língua mundialmente falada, que será o grego. Então, Alexandre o Grande, ele vai um dos maiores conquistadores de todo o tempo. Teve um período curto de vida, vai morrer muito jovem, mas vai ser um grande conquistador, um grande
conquistador, né? Um grande conquistador. Bem, Alexandre, então, se torna-se amigo dos judeus. Ele, então, vai preservar a cidade de Jerusalém e vai permitir, assim como os persas, que os judeus observem suas próprias leis. Alexandre vai fazer também a política da boa vizinhança, onde ele vai oferecer facilidades para se fixar em Alexandria. Alexandria foi uma cidade que ele construiu no Egito, lá no ano de 331, onde os judeus foram concebidos, aos judeus foi dado privilégios comparados àqueles que gozavam os súditos gregos. Então, Alexandre o Grande, para conquistar os judeus, dá aos judeus privilégio de grego, né? Privilégio de grego. Então, é a política da boa vizinhança. Quem não vai fazer isso vai ser os Ptolomeu, os Seleucidas. Eles não vão fazer isso, não. Mas Alexandre o Grande vai fazer, sim. Assim como os persas, para conquistar. Assim, muitos dos judeus vão ficar fascinados pela cultura grega. E se a idolatria foi a pedra de tropeço no período pré-exílico, a cultura helênica foi nesse período. Por quê? Porque muitos judeus do judaísmo vão tentar adaptar a fé à filosofia grega. João vai ter um problema muito sério com isso aqui, né? O evangelista João, com essa mistura da filosofia com a fé. João e o apóstolo Paulo vão combater o agnosticismo, uma filosofia que faz justamente isso aqui, né? Fé e filosofia andando junto. Vamos ver isso lá na frente, quando falarmos sobre o Evangelho de João. Por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei, que foram os escribas, né? Os escribas. Os essênios, né? Os essênios, quando nós falarmos sobre os grupos religiosos do Novo Testamento, nós vamos falar sobre os essênios, que vão lutar contra a cultura helênica e vão se dedicar de forma muito, muito comprometida, com muito afinco ao estudo da lei. E aos essênios, foram os essênios que são responsáveis pela descoberta do Mar Morto, né? O Mar Morto ali por volta de 1942, em Qumran. Alguns pastores, numas cavernas, encontram alguns potes de barro escondidos, contendo dentro deles rolos do profeta Isaías, rolos de vários profetas bíblicos, que foram escondidos pelos essênios no finalzinho do período do Antigo Testamento, ali, no fechamento de Malaquias. Eles esconderam esses rolos lá, foram descobertos lá ali no Mar Morto. Vamos falar sobre isso também mais para frente. Então, você tem isso no governo helênico. Alexandre o Grande, ele vai morrer em 323, aos 33 anos de idade, na Babilônia. Depois de um período de 20 anos de lutas e incertezas, seus generais vão dividir o império em 5 regiões, distribuindo essas regiões entre si, mantendo, porém, a mesma conduta da helenização dos povos. Então, Alexandre o Grande morre, seu império vai ser dividido entre os seus generais, são 4, e dessa divisão, 2 dinastias vão ser mais fortes. Vamos ver lá. Então, quais foram as regiões pelas quais o império de Alexandre o Grande foi dividido a partir da sua morte? A região Licímaco, ou Licímaco, né? Que recebe a Trácia e a Ásia Menor. Cassandro, que vai receber a Macedônia e a Grécia. Ptolomeu, ou Ptolomeu Sóter, né? Vai receber o Egito e o norte da África. Seleuco, a Síria, e a vasta região leste desta. A Judéia vai ficar sujeita, inicialmente, ao general Antígono Monóftos. Ptolomeu Sóter, a palavra Sóter é de onde vem a palavra soteriologia, salvação, libertação. Ele vai capturar a cidade de Jerusalém num sábado. Tá? E aí vai surgir dessas 5 dinastias, 2
duas vão ser mais fortes, que é a dinastia ptolomaica, de Ptolomeu, e a dinastia Seleucida, de Seleuco. Essas duas dinastias vão sobressair as demais, tá? Vão sobressair as demais. Então, você tem aqui um quadro geral desse período antibíblico, começando aqui pelo Império de Alexandre o Grande, final do império dele, o domínio da Palestina, o império dividido entre os seus generais, tá? Você tem uma visão geral aqui. Então, você tem aqui, ó, Alexandre o Grande, depois ele tem o império dividido pelos seus generais, aqui você tem o fim do Império Grego, você tem o Império domínio dos Macabeus pela Palestina, finalzinho você tem a Palestina sendo invadida pela região romana, e você tem aqui já o Novo Testamento. A partir daqui já é o Novo Testamento, tá? A partir daqui, ó. A partir daqui já é o Novo Testamento, ó. O nascimento de Jesus, tá bom? Onde é isso com muito detalhe mais para frente. Vamos lá. Bem, os Ptolomeus. 301 a 198 a.C. Sobre o domínio dos Ptolomeus, que são os reis egípcios, os judeus vão viver em paz, tá? Os que moram no Egito vão construir sinagogas. Olha onde surgem as sinagogas. Na verdade, as sinagogas surgem no Império Babilônico, tá? As sinagogas, elas surgem no Império Babilônico. É a Babilônia que permite que os judeus construam sinagogas. Como eles não podiam ir para o templo, porque os templos ficavam em Jerusalém, eles estavam exilados na Babilônia, então eles constroem a sinagoga. As sinagogas seriam tipo a congregação do templo, tá? O local de adoração é o templo, mas como eu não posso ir ao templo, porque os judeus só podiam andar 1,5 km no sábado, então se construía sinagogas fora do templo para, no caminho de sábado, não ser quebrado a lei do sábado. Então, as sinagogas eram construídas fora de Jerusalém, justamente para não se quebrar a lei do sábado. Então, se construía sinagogas para os judeus praticarem ali a sua religiosidade. Vamos falar isso com mais detalhe quando falarmos sobre o Novo Testamento em si. Tá? Os judeus de Alexandria, eles vão traduzir para o grego a escritura do Velho Testamento, a Septuaginta. Alexandre o Grande, ele vai pedir, ele constrói, na verdade, ele funda a Biblioteca de Alexandria, no Egito, a maior biblioteca de todos os tempos. Ele cria uma obra suntuosa e ele quer um exemplar do Antigo Testamento lá em língua grega. Então, ele pega 72 anciões, vai colocar esses anciões na ilha de Creta e, por 70 dias, eles vão transliterar e traduzir toda a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego, a chamada Septuaginta, ou a versão dos 70, que é a primeira tradução que se tem da Bíblia, do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Então, os sumos sacerdotes, ali na ilha de Creta, os anciões na ilha de Creta, então, faz essa tradução, tá? A chamada tradução dos 70, a chamada Septuaginta. Então, quando você ouvir falar de Septuaginta, você vai entender que a Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feito pelos 70 anciões, ordenado por Alexandre o Grande. Tá bom? Isso é a Septuaginta. Bem, os sumos sacerdotes, então, continuaram governando a terra, como no período dos persas, pelo domínio dos gregos agora. Vamos lá. Antíoco III, o Grande, ele vai conquistar a Palestina em 198 a.C. Surgiram conflitos entre os partidos helenistas, os liberais, e os judeus ortodoxos, os conservadores, aqueles que não gostavam e não queriam aderir ao helenismo, são chamados conservadores. Então, vai acabar a paz com um cara chamado Antíoco Epifânio. Ele é dos Seleucidas, tá? Ele vai marchar contra Jerusalém, ele vai profanar o templo, onde ele vai oferecer uma porca lá no altar e vai suspender os sacrifícios diários.
ele vai construir um altar ao deus Zeus. Zeus é o pai dos deuses e dos homens na mitologia grega. Então, Antíoco Epifânio, Daniel fala dele, né? Daniel fala dele. Ele vai profanar o templo. Ele vai sacrificar uma porca, animal considerado imundo pelos judeus. Ele vai fazer isso dentro do templo. Ele vai, então, fazer com que isso aconteça dentro do templo. Em 198, os Seleucidas, então, assumem o poder, o que posteriormente resulta num período dramático histórico da história judaica. Porque os primeiros anos de Antíoco foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio sobe ao poder, as coisas vão ficar muito mais complicadas. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, tentando impor um tipo de helenização radical, comete grandes atrocidades. Ele tem o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Por isso que ele é um tipo do anticristo. Ele é uma tipologia do anticristo. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, que assume o governo, ele tem uma ambição de acabar com a religião judaica. Então, entre algumas coisas que ele faz, podemos destacar, ele proíbe elementos fundamentais dos costumes judaicos, ele proíbe, ele tenta destruir todas as cópias da Torá, os 5 livros de Moisés, a Torá é o Pentateuco, né? Ele exige que o deus Zeus, o deus grego Zeus, fosse cultuado, e ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém. Olha que camarada diabólico, irmão. Esse é Antíoco Epifânio, que assume ali em 198, mas em 175 ele endoida. Ele fica louco, tá? E ele, então, proíbe os elementos fundamentais dos costumes judaicos, ele tenta destruir todas as cópias da Torá. A Torá é o Pentateuco. O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele tenta destruir tudo. Ele exige que o deus grego Zeus seja adorado e sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém. Isso resulta, além de escravizar milhares de judeus, de destruir todas as cópias das escrituras que encontra, torturar judeus, visando obrigá-los a renunciar à fé. Antíoco Epifânio. Os judeus, então, ficam divididos entre os helenistas e os ortodoxos, fato, então, que vai gerar a revolta dos Macabeus. Um dos passos mais históricos da história de Israel, ou seja, a revolta dos judeus no período interbíblico. Tá? Vai gerar, então, essa revolta aonde nós vamos entrar, então, no terceiro período, que é o período dos Macabeus, quando Matatias, um camponês idoso, de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar, formam a liderança da oposição ao governo de Antíoco Epifânio. Tá? Então, Judas, apelidado de Macabeu, quer dizer martelo, lidera os judeus contra os Seleucidas. E ele vai conquistar boa parte da cidade no ano de 164, purificando e rededicando o templo. Então, ele vai, junto com seus filhos, ele vai fazer isso. O conflito, conhecido como Revolta dos Macabeus, esse conflito aqui, conhecido como Revolta dos Macabeus, que vai do ano 167 a 63 a.C., ele vai, então, esse conflito culmina na independência de Judá até 66, quando Simão, último dos 5 filhos de Matatias, morre e a dinastia dos Hasmoneus se transforma também em um regime helenista. Judas Macabeu, então, ele vai encampar em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. O povo judeu, então, dividido entre fariseus, lei judaica, e saduceus, helenista, entra numa guerra fria. Havia insatisfação entre o povo devido à corrupção,
as brigas entre os membros da família real, os macabeus, e aí o general romano Pompeu vai tomar Jerusalém em 63, quando o último filho de Judas Matatias morre. Então, a dinastia, finalmente em 63, a dinastia dos Hasmoneus chega ao fim, numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo, esse é o nome do camarada, e Hircânio, tá? Hircânio, após um cerco de mais ou menos 3 meses, Pompeu vai tomar a cidade, ele vai massacrar os sacerdotes, ele vai entrar no Santo dos Santos, satisfazendo sua curiosidade, sem, todavia, tocar nos tesouros do templo. Todavia, os judeus, então, nunca o perdoaram por esse sacrilégio. Então, o general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, toma Jerusalém, massacra os sacerdotes, profana o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Tá bom? Então, esse é o período interbíblico, e é o período romano, então, começa em 63 a.C. Pompeu vai invadir Jerusalém, assassinar 12.000 judeus, e aí, então, acabaram-se os anos de autonomia. Em 47 a.C., Herodes o Grande foi nomeado rei da Judéia por César, imperador romano. Então, embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflito, muito material foi produzido para a história. Por isso a importância de se estudar ele. Tá? Por isso que nós estamos aqui estudando esse período chamado período intertestamentário. Tá? Período intertestamentário. Tá bom? Então, Herodes é o que está reinando sobre a Judéia quando Jesus nasce. Herodes, esse senhorzinho aqui, ó, ele que está gerando. Herodes é tão cruel que o imperador Augusto chega a dizer que ele se cuidava melhor dos seus porcos do que os filhos, numa alusão à maldade dele para com as suas 10 esposas e seus filhos. E ele mandou reconstruir o templo, Herodes. Mandou reconstruir o templo. Caminhando para o final, Palestina, quando Jesus nasceu, governada pelos romanos, o governo era estável, forte poderio militar em Jerusalém, boas estradas e rotas marítimas, seja quase 10.000 quilômetros de boas estradas, uma língua universal, que era o grego koiné, grande corrupção moral, miséria e pobreza, e confusão espiritual. Por quê? Havia mistura de religiões, de ocultismo, e assim era a Palestina quando Jesus nasceu. Foram, então, longos 400 anos. Nesse período, então, Deus não levanta nenhum profeta para falar ao povo. Não revelou nenhuma porção das Escrituras. Como eu falei, os livros apócrifos foram escritos nesse período. Quando, então, aparece João Batista pregando no deserto, todos queriam ouvi-lo. Por quê? Porque João Batista é o primeiro profeta a surgir depois de 400 anos de silêncio. Por isso que o povo ia ouvir João Batista. Por isso que a Bíblia fala que multidões iam ouvir João Batista, porque ele é o primeiro profeta a surgir depois de 400 anos. O povo está com sede, o povo quer ouvir a voz de Deus. Bem, os apócrifos são esses aqui, ó, que surgem no período interbíblico. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Tá? Então, terminando, o período interbíblico são os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Velho e o Novo Testamento. Esse é o período interbíblico, onde surgiu tudo isso. Interrompendo o compartilhamento. Deus abençoe os que vão ver essa aula depois. Interrompendo também a gravação, porque queremos passar agora para perguntas e respostas.